Eu e você em um novo encontro, quarto dia, né? No quarto dia da série Pecado, Evangelho e Lei. Uma bênção, viu? Uma bênção realmente ter você aqui. Hoje eu quero falar assim um pouco, né, sobre pecado contra Deus. No antigo Israel, o pecado era um ato religioso, sim, e que dizia respeito diretamente a Deus, como, por exemplo, sobre a idolatria do bezerro que foi feito, né, pelo povo de Israel, que está registrado em Deuteronômio capítulo 9, versículo 16, ou sobre a desobediência, né, do povo de Deus, que está em Deuteronômio 1:41, quando o povo de Israel resolveu lutar sem a bênção devida de Deus. Ainda falando sobre pecado contra Deus, vamos lembrar que a injustiça ou comportamentos antiéticos contra pessoas também eram considerados pecados contra Deus. Por exemplo, quando José, lá no Egito, resistiu às investidas lascivas da esposa de Potifar, que tentou seduzi-lo, né, para se deitar com ela, José identificou a proposta dela não apenas como um crime contra o marido dela, mas também como um pecado contra Deus, né? Em Gênesis 39, versículo 9, nós nos certificamos disso. Quando Davi cometeu adultério com Batseba e fez com que seu marido Urias, o Etita, fosse morto, Davi compreendeu posteriormente que, ao agir assim, ele havia pecado contra o Senhor. Isto lá está em Samuel capítulo 12, versículo 13. Mais tarde, na história do Antigo Testamento, alguns profetas confrontaram tanto as nações quanto o próprio Israel, o povo de Deus, por cometerem crimes violentos e atos antiéticos que prejudicavam, né, o próximo. Lá em Amós, capítulo 1, versículo 11, e Amós, capítulo 2, de 6 a 8, fala sobre isso. O profeta também Miqueias chega até mesmo a enfatizar a superioridade do dever ético sobre o ritual religioso, lá em Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. O Novo Testamento segue na mesma linha, falando sobre pecado contra o próximo. Para Jesus, se pecamos contra o próximo, ou deixamos até de cuidar dele, é como se tivéssemos pecados contra o próprio Jesus, ou os tivéssemos negligenciado. Assim diz Mateus 25, 45. Para o apóstolo Paulo, por exemplo, quando alguém peca contra os irmãos, ele está pecando contra Cristo. É assim que diz 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Vale lembrar também que até mesmo quando nós pecamos contra nós mesmos, em nosso próprio corpo, estamos pecando também contra Deus. O contrário também é verdadeiro. Você já pensou nisso? O primeiro pecado cometido por Adão contra Deus impactou não apenas a vida somente de Adão, não, mas também no ambiente em que Adão vivia. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 18, nos fala sobre isso. Vale lembrar que o pecado é a causa da morte de todos os seres humanos, e isso é inclusive repetido diversas vezes ao longo da Bíblia. Amanhã eu te espero, se Deus quiser, e você também, para mais um dia da série Pecado, Evangelho e Lei, onde iremos falar como podemos, eu e você, lutar contra o pecado. Bye, bye!